Olá, você que acompanha o canal Biologia Evolutiva de Ivan, pessoal. Bacterioses. Na verdade, o pessoal faz muita confusão com, na verdade, com virose, bacteriose, protozoonose, micose e outras doenças. Tem alguns sufixos com oses, na verdade, que não é o Ozzy Osbourne do Black Sabbath. Mas vamos lá. São doenças causadas por bactérias. Bactéria pertence a um reino chamado de reino Monera. Nesse reino existe não só bactérias, mas chamadas cianobactérias. As algas azuis têm a capacidade de ser seres que produzem matéria, vamos dizer assim. Eles têm uns pigmentos, não tem bem, eu diria, não são clorofilados, mas eles conseguem fazer essa questão. Mas isso deixa para lá, não. O que interessa aqui são as doenças. Então, as bacterioses, né, são qualquer doença causada em qualquer outro ser vivo que tem como característica uma bactéria, um agente etiológico que é uma bactéria. Por exemplo, uma bacteriose é a tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria chamada Mycobacteria tuberculose, tá? É uma doença bem séria, que acomete inicialmente o sistema respiratório. O tratamento não é fácil. Sintomas são febre ao entardecer, ao amanhecer. O indivíduo começa a perder massa muscular, tudo, amargo. Tem uma série de situações. Tosse contínua, escarro, tudo são sintomas da doença. E aí, a cura, todas as doenças causadas por bactérias, a cura é através de antibióticos. Tem prevenção para algumas doenças, sim. Tem o caso vacinas. Para algumas doenças que são causadas por bactérias, não para todas, mas algumas têm. Tuberculose tem que é a BCG. BCG é porque foi lá por causa de um alemão que descobriu, é um bacillus, tá? A bactéria em formato, só rapidamente, as bactérias podem ter, em termos morfológicos, ter formato de cocos, ter formato de bastonete, que são os bacilos, e vibram, que é o formato meio de uma vírgula, e elas podem se agregar, viver isoladamente, bem como formar colônias, também é uma característica desse grupo micro-organismo. Então, a tuberculose tem, inclusive, a tuberculose bovis, que é de gado, e tem a tuberculose humana, tá? É uma doença que passa também, uma doença infecto-contagiosa, passa pelo ar, em gotícula de saliva, bem como através do contato físico, tá? Essa é uma das bacterioses. Então, tétano é uma doença causada por uma bactéria muito rara, é uma bactéria esporulada, forma esporo, pode ficar 10 ou mais anos no ambiente, e quando ela entrar no corpo de um animal, ela desenvolver os sintomas, formar gás e tudo, tem toda uma questão. Uma outra doença que eu cito aqui é a Hanseníase, por conta do a Mycobacteria leprae, que foi descoberta em homenagem a um cientista sobrenome alemão, por isso chamado Hanseníase, de Hans. Sífilis também é uma DST, das doenças sexualmente transmissíveis. Tem a gonorreia também, que é também causada por bactérias, também, que é outro tipo de doença. Bom, quanto à cura para as doenças que não têm vacina, ou quando também para aquelas que, nesse tem a vacina do tétano, se a pessoa não tiver vacinada, tem uma cobertura de 10 anos, tem que fazer o reforço a cada 10 anos, meu já passou, tem que tomar, fazer sempre esse reforço, toma 3 doses iniciais, que essas doses são aplicadas uma, 30 dias depois a segunda dose e 60 dias a terceira dose, completando 3 doses. Nesse intervalo, a pessoa fica imunizada por 10 anos, formando anticorpo específico, e sofreu um acidente, e lembrando que essa bactéria ela não está nos pregos, enferrujados, nada disso, tira essa candice, ela está no ambiente, não é tão comum, também não tão rara, porém, uma lesão, quando alguém cai, a perfuração pode ser qualquer objeto, não simplesmente com o prego, pode contrair a doença. A bactéria vai causar a doença. Na verdade, a cura, o tratamento se dá da maneira bem inusitada. Um escocês chamado Alexander Fleming, lá no início do século XX, ele estava fazendo cultura de bactérias, e aí, em um determinado momento, as culturas dele contaminou. Mas contaminou por quê? Podia ter contaminado por outra bactéria, outro bicho, mas contaminou por fungos.
E aí ele jogou as placas fora, pegou, estou lá no autoclave, como o Flame não tinha nada para fazer, que é brincadeira, tá, gente? Ele foi no final do dia, claro, um dia estressante do laboratório e tudo, um cientista. Ele foi para um amigo pub na Inglaterra, em Londres, que é pub equivale aqui a bar, boteco, mais ou menos. E lá o Fleming, ele estava conversando com um amigo, o amigo disse, e aí, tua escultura, Fleming, o que aconteceu? Ele disse, imagina o Fleming falando foi assim, foi em inglês, né? Contaminaram, eu já joguei no autoclave e tudo isso. Eu posso ver essas culturas, essas placas, que é a placa de Petra, aquela que tem o meio lá, que é meio sólido, que é feito com água, que é um carboidrato extraído das algas, mas aqui a gente deixa isso para outro momento. Aí ele disse, sim. Aí foi lá, mostrou. Quando mostrou, ele disse, já pensou a respeito disso aqui? Ele disse, que? Ele disse, mas ela fez o quê? Ele disse, matou as bactérias. O que tinha acontecido? O Frank tinha feito lá, tá uma placa. Vamos imaginar aqui a placa de Petri. Aqui tem um meio de cultura todinho na placa, é todo um meio de cultura. E ele chega lá com, vamos imaginar, não seria um inóculo, ele chega com uma alça de platina, pega lá uma quantidade, pode ser com um cotonete, se ela estiver no meio líquido, se ela não estiver no meio sólido, ele pega lá uma colôniazinha de bactéria, vem aqui, semeia aqui todinha, né? Aí bota lá numa estufa com a temperatura ideal, uns 30 e poucos graus e tudo. Aí quando foi no dia, o que é que Fleming encontrou? As placas estavam cheias de uns halos assim, ó. Umas partes assim. Isso aí estava toda cheia. Isso é exemplo, na verdade, tinha coisa acontecido, tinha pegado tudo. Não tinha conhecido bactérias. O que tinha acontecido aqui? Na verdade, uma bactéria, um fungo tinha contaminado as placas e tinha matado, liberado substâncias. Esse é um processo chamado amensalismo. Guarda isso. Amensalismo. Ou seja, o ser libera substância para matar outro ser para ele ficar predominar aquele ambiente. No caso aqui, a placa de Petri, o meio de cultura, que tem nutrientes, etc. E aí foi o amigo de Fleming, que eu não sei quem era um amigo. Perguntou, mas isso aqui mata bactéria. Disse, Aí Fleming deu aquele, em inglês, o insight, sabe, aquela questão. E aí o Fleming foi, o que é que ele fez? Ele pegou esse tipo de fungos e foi fazer um estudo, e foi testar, e testando, ele chegou à conclusão que esse fungo liberava uma substância que matava bactérias. O nome dele, penicilin notato. Tá? Penicilin, assim. Daí nasce a penicilina, um antibiótico, porque mata alguém, mata bactérias. Aí Fleming escreveu um artigo, acho que foi para a Nature, que é a revista famosa lá no Reino Unido, e tudo mais, só que ninguém deu a mínima para Fleming. Só na Segunda Guerra Mundial, acho que foi no início, lá em 1910, 1914, na Segunda Guerra Mundial, quando estava morrendo muitos soldados do campo de batalha, porque, sei lá, se feria, tinha lesões no campo, e aí, mesmo voltando, pegava uma doença, muita gente também não sabia, morria. Aí chamaram o Fleming. Aí entra a indústria farmacêutica, começa a produzir, claro que já nasceu, de lá para cá apareceram, inventaram um nome de antibiótico, mas a gente pode dizer que o pai dos antibióticos, ou seja, o inventor, o criador e tudo, foi Alexander Fleming, que descobriu isso. Graças a Deus a gente tem, só que tem que ter todo um cuidado, não vai tomar antibiótico para qualquer coisa. E antibiótico a gente vê muitas vezes absurdos em várias coisas. A gente está vendo agora com a pandemia, um exemplo, é o hidroxicloroquina, que é uma doença para curar doenças como lúpus, doenças de tendões, inflamações, alguma tendinite, alguma coisa desse tipo. Tem outros, e curar malária, e os caras usando para matar vírus. Não funciona. Antibiótico também não serve para matar vírus. Pode até matar acidentalmente, mesmo. Se tipo o cara chegar num ambiente longo, grande, e, sei lá, jogar uma agulha lá dentro do oceano, lá e buscar e encontrar. É mais ou menos nessa proporção, nessa questão. Então, fica entendido isso,
que as doenças causadas por bactérias, aí sim, tem as bactérias que elas ficam mais, elas vão aumentando as suas, aí chamar a virulência está correto. Outra coisa, chamar bacteremia. O que é uma bacteremia em tese? É uma infecção causada por bactéria, então uma bacteriose. Quando chama bacteremia, tem um modo geral, é mais uma questão do meio médico, a bactéria circula pelo sangue. E são muitas que podem circular pelo sangue, tá? Muitas bactérias podem circular pelo sangue, logo chamado de bacteremia. Isso é um conceito dentro da área médica, não é a minha área. Então tem que deixar aqui bem claro. Mas o fato é esse. Os antibióticos eles estão ficando, muitos deles ineficientes, em tese, e aí também tem um pessoal que fala uma coisinha errada, que foi a bactéria ficou resistente. Não, não é bem assim. Ela pode até ficar, ela pode incorporar parte do DNA de outra bactéria que tem um nível de virulência maior, e uma bactéria não seja tão virulenta, que pode ser tratada com antibiótico, por exemplo, uma tetraciclina, uma amoxicilina, uma penicilina, sei lá, muitas dessas drogas, e não ter mais esse efeito, não conseguir mais. Ela não ter, a aplicação não valer nada. Isso normalmente é um fenômeno que ocorre quando alguém trata de maneira errada, e aí seleciona as bactérias resistentes. Essas bactérias, basta selecionar uma, porque a gente sabe que ela tem reprodução sexual, mas quando eu for falar do reino Monera em si, aí essa bactéria, ela se reproduz e aí vai aumentando, daqui a pouco só tem bactérias resistentes. Não é que ela ficou resistente, pode ficar, pode ter um processo de evolução, causado por vários fatores. Pode, mas não é bem assim. A bactéria ficou resistente. Não, nos hospitais, de modo geral, é comum saber que tem cepas mais virulentas, é possível existir, por conta de quê? Por conta dessas pessoas que selecionaram por causa do uso do antibiótico. É uma seleção, claro, nesse caso artificial, mas é aquele negócio. Quando você aplica um tipo, que no caso é um veneno para as bactérias, os antibióticos, tá? Se a gente pensar no caso antibiótico, que são muitos, eles são veneno contra as bactérias. As bactérias não querem nem passar perto de antibióticos. Essa é a verdade. Claro, tem estratégia, tem uma série de coisas que eu não vou falar, não cabe aqui a estratégia das bactérias de defesa e tudo, formar colônia, formar uma série de coisas. Numa aula específica eu exemplifico sobre isso, mas o fato é que eu quero que vocês saibam. As bacterioses, para não confundir, já que a gente está tratando micro-organismos, não confundir virose com bacteriose, com protozoonoses, com micose, com outras doenças, verminose. E tem gente que pensa que bota tudo na mesma salada e dá o mesmo tratamento, pensa que é a mesma coisa. Apesar de um sufixo, esse final aqui parecido, mas trata de coisas distintas, diferentes, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que é só mais ilustrativo em tese, só para vocês tomar conhecimento. Vocês estão assistindo a aula, que às vezes na aula a gente não consegue seguir uma sequência desse jeito. A gente às vezes tem que parar, quando o aluno pergunta, que tem nomes difíceis, muitos nomes, conceitos técnicos, e aqui eu consigo, de uma maneira, na base do diálogo, manter e vocês aprender um pouco sobre como é que é isso, que é diferenciar essas doenças, esses livros de doenças causadas todos, exceto verminose, causadas por micro-organismos, né? Então, beleza? Então foi isso. Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo vídeo.